Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a hipertensão arterial é responsável por cerca de 13% de todas as mortes no mundo. Conhecida como o assassino silencioso, ela atinge aproximadamente 30% da população adulta e mais de 60% dos idosos, muitas vezes sem apresentar sintomas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, indivíduos hipertensos têm um risco 2 a 3 vezes maior de sofrer infarto, acidente vascular cerebral, AVC e insuficiência renal. O perigo da hipertensão está na sua progressão silenciosa. Muitas pessoas só descobrem a doença após eventos graves, que podem ser fatais. Ignorar a pressão arterial é ignorar um risco real e comprovado de morte precoce. Causas da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, ou seja, resulta da combinação de diversos fatores que afetam o sistema cardiovascular ao longo do tempo. Ela é a principal causa evitável de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Abaixo, detalhamos as principais causas. 1. Fatores genéticos e hereditariedade. A predisposição genética é um dos fatores mais importantes. Segundo estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, indivíduos com histórico familiar de hipertensão têm um risco 30% a 50% maior de desenvolver a doença ao longo da vida. A transmissão de genes relacionados ao controle da pressão arterial influencia diretamente o funcionamento dos vasos sanguíneos e dos rins. 2. Envelhecimento natural. Com o passar dos anos, ocorre o enrijecimento das artérias, processo conhecido como arteriosclerose. Essa perda de elasticidade dificulta o fluxo sanguíneo, fazendo com que o coração tenha que bombear com mais força. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 60% dos idosos acima de 65 anos são hipertensos, mostrando a forte relação entre envelhecimento e aumento da pressão arterial. 3. Alimentação desequilibrada. Dietas ricas em sódio, sal, gorduras saturadas, açúcares refinados e alimentos ultraprocessados estão diretamente associadas ao aumento da pressão arterial. Segundo a OMS, o consumo diário de sódio da maioria das pessoas ultrapassa o dobro da quantidade recomendada, 5 gramas de dia, o que contribui significativamente para o surgimento da hipertensão. O excesso de sal causa retenção de líquidos, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, a pressão nas artérias. 4. Sedentarismo e obesidade. A falta de atividades físicas regulares leva ao aumento da resistência vascular periférica, o que eleva a pressão arterial. Pessoas sedentárias têm risco até 50% maior de serem hipertensas. Além disso, o acúmulo de gordura abdominal é altamente relacionado à hipertensão, pois aumenta a inflamação no corpo e altera o metabolismo da glicose e dos lipídios. 5. Consumo de álcool e tabagismo. O álcool em excesso eleva a pressão arterial ao estimular o sistema nervoso simpático, responsável pela contração dos vasos sanguíneos. Já o tabaco danifica diretamente as paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo sua flexibilidade e facilitando a formação de placas ateroscleróticas, o que exige maior força do coração para bombear o sangue. 6. Estresse crônico. O estresse contínuo eleva a produção de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que causam aumento temporário da pressão arterial. Quando o estresse se torna crônico, esses episódios se tornam constantes, favorecendo o desenvolvimento da hipertensão a longo prazo. Estudos mostram que pessoas expostas a estresse ocupacional intenso têm risco 20% a 30% maior de se tornarem hipertensas. 7. Outras condições de saúde. Algumas doenças contribuem diretamente para o surgimento da hipertensão, como diabetes mellitus, danifica os vasos sanguíneos e aumenta a rigidez arterial. Doença renal crônica. Os rins regulam o volume de sangue. Danos renais desregulam a pressão. Apneia do sono.
A interrupção repetida da respiração durante o sono causa picos de pressão arterial durante a noite. Fatores de risco da hipertensão arterial. A hipertensão arterial não surge do nada. Ela é o resultado da interação de vários fatores de risco que se acumulam ao longo da vida. Alguns deles são inevitáveis, como a idade e a genética, mas a maioria pode ser modificada com mudanças no estilo de vida. Conhecer esses fatores é fundamental para a prevenção e controle eficaz da doença. 1. Idade. A idade é um dos fatores mais importantes e inevitáveis. Com o envelhecimento, as artérias tornam-se mais rígidas e menos capazes de se expandir e contrair para acomodar o fluxo sanguíneo. A partir dos 55 anos, a chance de desenvolver hipertensão aumenta significativamente, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. Essa rigidez vascular natural exige que o coração bombeie com mais força, elevando a pressão arterial de forma progressiva. 2. Histórico familiar, genética. A genética desempenha papel crucial no risco de hipertensão. Pessoas com pai ou mãe hipertensos têm um risco 30% a 50% maior de desenvolver a doença. Vários genes relacionados ao controle da pressão arterial, metabolismo do sódio e funcionamento dos vasos podem ser herdados. Apesar disso, a genética não determina o destino. Um estilo de vida saudável pode atrasar ou impedir o aparecimento da hipertensão. 3. Obesidade e sobrepeso. O excesso de peso é um dos fatores modificáveis mais relevantes. A obesidade, especialmente a gordura acumulada no abdômen, promove inflamação crônica e resistência à insulina, alterando o funcionamento dos vasos sanguíneos e dos rins. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que indivíduos obesos têm 2 a 3 vezes mais chance de serem hipertensos em comparação aos de peso normal. Cada quilo extra faz o coração trabalhar mais, elevando a pressão. 4. Dieta rica em sódio e gordura. A alimentação é um fator determinante no risco de hipertensão. O excesso de sódio, sal, aumenta a retenção de água no organismo, expandindo o volume de sangue nos vasos e aumentando a pressão. Alimentos ultraprocessados, embutidos, salsichas, presunto, salames, fast foods, sopas instantâneas e enlatados são ricos em sódio e gorduras saturadas. A recomendação da OMS é consumir menos de 5 gramas de sal por dia, equivalente a uma colher de chá rasa, mas muitas pessoas ingerem o dobro ou triplo dessa quantidade sem perceber. 5. Sedentarismo. A falta de atividade física regular é outro grande vilão. O exercício físico melhora a função dos vasos sanguíneos, controla o peso corporal e reduz a pressão arterial. Segundo a American Heart Association, AHA, adultos devem realizar pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana para prevenir doenças cardiovasculares. O sedentarismo contribui para a obesidade, diabetes e aumento do colesterol, todos fatores que se somam e favorecem a hipertensão. 6. Consumo excessivo de álcool. Beber álcool em excesso provoca vários danos. O álcool estimula a produção de substâncias que causam a contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição. Além disso, o excesso de álcool está associado ao ganho de peso e aumento do estresse oxidativo no corpo. Segundo a OMS, limitar o consumo a no máximo 1 dose por dia para mulheres e 2 doses para homens pode reduzir o risco. 7. Tabagismo, cigarro. O tabaco tem impacto direto e imediato na pressão arterial. A nicotina causa contração dos vasos sanguíneos, aumentando a resistência ao fluxo sanguíneo e elevando a pressão. Além disso, fumar acelera o processo de aterosclerose, acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de infartos e AVCs. Não existe quantidade segura de tabaco para o sistema cardiovascular. 8. Estresse crônico. O estresse contínuo é um fator subestimado, mas perigoso. Estresse libera hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Em longo prazo, o estresse altera o funcionamento do sistema nervoso autônomo,
prejudica o sono e favorece o desenvolvimento da hipertensão. Técnicas de relaxamento, meditação, exercícios e acompanhamento psicológico são estratégias eficazes para reduzir esse risco. 9. Apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono é uma condição em que a respiração para várias vezes durante a noite, provocando quedas nos níveis de oxigênio. Cada parada respiratória força o coração a trabalhar mais intensamente. Estudos mostram que pessoas com apneia têm até 3 vezes mais risco de desenvolver hipertensão resistente, de difícil controle. O tratamento com CPAP, aparelho que mantém as vias aéreas abertas, pode ajudar a controlar a pressão arterial. 10. Condições de saúde associadas. Outras doenças que aumentam o risco de hipertensão incluem diabetes mellitus. O excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos e favorece o endurecimento das artérias. Dislipidemia, colesterol e triglicerídeos elevados. A formação de placas de gordura dificulta o fluxo de sangue e eleva a pressão. Doenças renais. Os rins controlam o equilíbrio de água e sais do corpo. Quando danificados, podem levar à retenção de líquidos e hipertensão. Prevenção da hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença silenciosa, mas que pode ser amplamente evitada com mudanças simples e consistentes no estilo de vida. Prevenir a hipertensão significa também reduzir o risco de infarto, AVC, insuficiência renal e morte precoce. A seguir, veja as principais estratégias de prevenção baseadas em evidências científicas. 1. Alimentação saudável e equilibrada. A dieta é uma das bases da prevenção da hipertensão. Redução do consumo de sal. A OMS recomenda ingerir menos de 5 g de sal por dia. Isso inclui o sal de cozinha e o sal escondido em alimentos processados, embutidos, enlatados, industrializados. Aumentar a ingestão de frutas e vegetais. Alimentos frescos são ricos em potássio, que ajuda a equilibrar a pressão arterial. Priorizar alimentos integrais. Cereais integrais, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico e oleaginosas, castanhas, nozes, devem fazer parte da rotina. Reduzir gorduras saturadas e açúcar. Menor consumo de carnes processadas, frituras, doces e refrigerantes ajuda a manter o peso e o sistema cardiovascular saudável. Dica prática: adotar a dieta DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, que é cientificamente comprovada para reduzir a pressão arterial. 2. Praticar atividade física regularmente. O exercício físico fortalece o coração, melhora a circulação e reduz a pressão arterial. Recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, como caminhada rápida, natação, bicicleta, ou 75 minutos de atividade intensa, corrida, esportes de alta intensidade. Exercícios de força, musculação, também são benéficos quando combinados com atividades aeróbicas. Importante: mesmo atividades leves, como subir escadas ou fazer jardinagem, já oferecem benefícios quando praticadas com frequência. 3. Manter um peso saudável. O controle do peso é fundamental. A obesidade, especialmente o excesso de gordura abdominal, aumenta a resistência dos vasos sanguíneos e sobrecarrega o coração. Perder apenas 5% a 10% do peso corporal já pode reduzir significativamente a pressão arterial. Medida útil: manter o índice de massa corporal, IMC, entre 18,5 e 24,9 kg e a circunferência abdominal abaixo de 88,5 cm para mulheres e 102 cm para homens. 4. Reduzir o consumo de álcool. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas está associado ao aumento da pressão. O ideal é limitar o consumo a no máximo 1 dose por dia para mulheres e 2 doses para homens, ou preferencialmente evitar. Observação: uma dose padrão equivale a uma taça de vinho, 150 ml, uma lata de cerveja, 350 ml, ou 45 ml de destilado. 5. Evitar o tabagismo.
O cigarro causa danos imediatos aos vasos sanguíneos e favorece a hipertensão. Parar de fumar é uma das atitudes mais poderosas para proteger a saúde do coração e reduzir o risco de hipertensão e infartos. Mesmo fumantes passivos, quem convive com fumantes tem maior risco de desenvolver pressão alta. 6. Controle do estresse. O estresse crônico eleva níveis hormonais que mantêm a pressão arterial elevada. Técnicas de relaxamento como meditação, yoga, terapias, respiração consciente e exercícios físicos são eficazes para reduzir o estresse. Reservar momentos para lazer, descanso e convívio social saudável também protege o coração. 7. Monitorar a pressão arterial. Regularmente, muitas pessoas só descobrem a hipertensão após complicações graves. Recomenda-se medir a pressão regularmente, mesmo sem sintomas, principalmente se houver histórico familiar ou fatores de risco. Pressão arterial ideal: abaixo de 120/80 mmHg. Dica prática: usar aparelhos validados em casa, automáticos de braço, e anotar as medições para levar ao médico. 8. Consultar o médico periodicamente. Check-ups. Médicos regulares ajudam a identificar precocemente alterações da pressão ou outras doenças associadas, diabetes, colesterol alto. Em casos de pré-hipertensão, pressão entre 120, 139, 80, 89 mmHg. Mudanças no estilo de vida podem impedir a progressão para a hipertensão. Controle da hipertensão arterial. Controlar a hipertensão arterial é fundamental para prevenir complicações graves, como infarto, AVC e insuficiência renal. O controle eficaz envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, monitoramento regular e, quando necessário, uso de medicação. Abaixo estão as principais estratégias para controlar a pressão arterial. 1. Mudanças no estilo de vida. A base do controle da hipertensão começa com ajustes no estilo de vida. Essas mudanças podem ser tão eficazes quanto medicamentos, especialmente em estágios iniciais da doença. Alimentação saudável. Reduzir o consumo de sal. A ingestão de sódio deve ser limitada a menos de 5 g por dia, uma colher de chá. Adotar a dieta DASH. A Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH, é rica em frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura, carnes magras e legumes. A dieta DASH ajuda a reduzir a pressão arterial, pois é rica em nutrientes como potássio, magnésio e fibras, que têm efeito vasodilatador. Aumentar a ingestão de potássio. Alimentos ricos em potássio, como bananas, batatas, tomates, espinafre e abacates, ajudam a equilibrar os efeitos do sódio no corpo, promovendo o relaxamento das artérias e reduzindo a pressão. Prática regular de exercícios físicos. A atividade física é um dos métodos mais eficazes para controlar a hipertensão. O exercício regular fortalece o coração, melhora a circulação e reduz a pressão arterial. Recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade moderada, como caminhada rápida, natação ou ciclismo, por semana. Exercícios mais intensos também são benéficos. A atividade física não apenas ajuda a controlar o peso, mas também melhora a função dos vasos sanguíneos e reduz o estresse. Controle do peso. Perder peso é crucial, especialmente em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Estudos mostram que a redução de apenas 5% a 10% do peso corporal pode ter um grande impacto na redução da pressão arterial. A gordura abdominal, em particular, é um fator de risco importante para a hipertensão. Reduzir a circunferência abdominal contribui para o controle da pressão. Limitar o consumo de álcool. O álcool em excesso eleva a pressão arterial e pode interferir com a medicação para a hipertensão. Limitar o consumo a no máximo 1 dose por dia para mulheres e 2 doses para homens ajuda a manter a pressão controlada. Evitar o tabagismo. O cigarro é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de hipertensão e doenças cardiovasculares. Parar de fumar ajuda a reduzir imediatamente a pressão arterial, melhora a função vascular
e reduz o risco de doenças cardíacas e AVC. Gerenciamento do estresse. O estresse crônico pode manter a pressão arterial elevada. Técnicas como meditação, yoga, respiração profunda e relaxamento progressivo podem ajudar a reduzir os níveis de estresse e controlar a pressão. Descansar adequadamente e reservar momentos de lazer também são essenciais para a saúde cardiovascular. 2. Monitoramento regular da pressão arterial. Medir a pressão arterial de forma regular é crucial para o controle. Automedir a pressão arterial em casa pode ajudar a detectar variações e ajustar o tratamento, especialmente quando a pressão se mantém instável. É importante anotar as medições e discuti-las com o médico para ajustar as orientações de estilo de vida e, se necessário, a medicação. Idealmente, a pressão arterial deve ser mantida abaixo de 120/80 mg/min. 3. Medicação, quando necessária. Em muitos casos, quando mudanças no estilo de vida não são suficientes, a medicação é necessária para controlar a hipertensão. Existem diferentes classes de medicamentos, e a escolha depende de fatores individuais de cada paciente, como a gravidade da hipertensão, presença de comorbidades e possíveis efeitos colaterais. Principais classes de medicamentos para hipertensão. Diuréticos. Ajudam a eliminar o excesso de sódio e água do corpo, reduzindo o volume sanguíneo e a pressão arterial. Inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e reduzem a produção de substâncias que aumentam a pressão. Bloqueadores dos receptores da angiotensina ZIL-2, BRA, relaxam os vasos sanguíneos e reduzem a pressão. Beta-bloqueadores reduzem a frequência cardíaca e a força com que o coração bate, ajudando a controlar a pressão arterial. Bloqueadores dos canais de cálcio relaxam os vasos sanguíneos e reduzem a pressão arterial. Alfa-bloqueadores reduzem a resistência nos vasos sanguíneos, ajudando a diminuir a pressão. Importante: sempre siga as orientações do médico para a escolha, dosagem e uso dos medicamentos. O uso inadequado de medicamentos pode causar efeitos colaterais e complicações. 4. Controle de condições associadas. Se você tiver condições associadas à hipertensão, como diabetes, colesterol elevado ou doença renal, é essencial tratá-las adequadamente. Essas condições podem piorar a hipertensão, tornando o controle mais difícil. Diabetes. O controle rigoroso da glicose pode ajudar a proteger os vasos sanguíneos e controlar a pressão arterial. Dislipidemia. Reduzir o colesterol alto com dieta, exercício e medicação ajuda a evitar o estreitamento das artérias, o que contribui para a hipertensão. Doenças renais. Tratar as doenças renais de forma adequada é importante para reduzir o risco de hipertensão relacionada a problemas renais. 5. Consultas médicas regulares. O acompanhamento médico contínuo é fundamental para o controle eficaz da hipertensão. Consultas periódicas com o cardiologista ou clínico geral são necessárias para monitorar a pressão arterial, ajustar o tratamento e avaliar se há complicações. Exames de sangue e exames de função renal podem ser solicitados para verificar o impacto da hipertensão no organismo.